Law of Leaky Abstractions. Lei das abstrações vazadas? Não soa muito bem, né? Leaky é aquilo que deixa vazar, é tipo um balde furadinho. É lei das abstrações, balde furadinho. Uma peça-chave da mágica na engenharia da internet na qual você confia todos os dias acontece no protocolo TCP, um dos blocos de construção fundamental da internet. TCP é uma maneira de transmitir dados que é confiável. Com isso eu quero dizer, se você enviar uma mensagem por rede usando o TCP, ela chegará, ela não vai estar truncada nem corrompida. A gente usa o TCP para muitas coisas, como buscar páginas web e enviar e-mails, e a confiabilidade do TCP é o motivo pelo qual os seus e-mails chegam em condições perfeitas, mesmo que seja um spam idiota. Em comparação a outro modo de transmissão de dados chamado IP, que não é confiável. Ninguém promete que seus dados chegarão, eles podem ficar bagunçados antes de chegar. Se você enviar um monte de mensagens com IP, não surpreenda se apenas metade chegar. E algumas delas ainda estiverem ordenadas de maneira errônea, na ordem diferente da qual você enviou. Ou então, se algumas delas tiverem sido substituídas por mensagens alternativas, talvez contendo fotos de bebê, orangotango, ou provavelmente um monte de lixo ilegível que parece um spam em língua estrangeira. Aqui tá a parte da mágica. O TCP é construído em cima do IP. O TCP, que é o protocolo que a gente confia todos os dias, é construído em cima desse IP, desse protocolo, que é um lixo, que não funciona bem. Claro, eu tô exagerando, gente. IP não é um lixo, tá? Em outras palavras, o TCP é obrigado a enviar dados de forma confiável usando apenas uma ferramenta não confiável. Como que isso acontece? Para ilustrar o porquê que isso é mágico, considere o seguinte cenário. Normalmente equivalente, embora um tanto quanto ridículo do mundo real. Imagine que tivéssemos uma maneira de enviar atores da Broadway para Hollywood, que uma vez colocá-los em carros e dirigi-los pelo país. Alguns desses carros iam bater, matando os atores. Às vezes os atores ficavam bêbados e caminhavam no caminho, raspavam a cabeça ou faziam tatuagens nasais, ficando feios demais para Hollywood. E frequentemente os atores chegavam em ordem diferente da que haviam planejado, porque todos pegavam rotas diferentes. Agora imagina um serviço chamado Hollywood Express, que entregava os atores de Hollywood garantindo que eles iam chegar na ordem correta e eles iam chegar em perfeitas condições. Sr. Joel Spolsky, aqui a gente tá considerando que a gente pode enviar o mesmo ator várias vezes, eu imagino, né? Parte da mágica de Hollywood Express é que não tem nenhum método de entrega de atores, além do método não confiável de colocá-los em carros e dirigi-los pelo país. Hollywood Express funciona verificando se cada ator chega em perfeitas condições e, se não chegar, ligando para o escritório central e solicitando que o gêmeo idêntico do ator seja enviado ao local. É exatamente o que eu falei, né? Precisa conseguir replicar esses atores infinitamente. Se os atores chegarem na ordem errada, a Hollywood Express os reorganiza. Se um grande OVNI é a caminho da Área 51 cai numa rodovia em Nevada, tornando-a intransitável, todos os atores que foram por ali serão redirecionados via Arizona. E o Hollywood Express nem mesmo conta aos diretores de cinema da Califórnia o que aconteceu. Claro, né? Precisa saber. Você não precisa saber que seu ator foi substituído por um gemidante. Para eles, parece que apenas os atores estão chegando um pouco mais devagar que o normal e eles nem sequer ouvem sobre a queda de um OVNI. Claro que não ouvem, né? Caiu perto da Área 51, o OVNI já foi citrado ali e tá lá com o Bob Lazar. Essa é, aproximadamente, a mágica do TCP. É o que cientistas de computadores gostam de chamar de abstração. Uma simplificação de algo complicado que está acontecendo nos bastidores. Só para falar sobre abstração, a gente consegue argumentar que o principal trabalho de um dev é fazer abstrações. Se você não faz nada direito, a única coisa que você precisa fazer bem é uma abstração. O trabalho de abstrair coisas corretas... Bom, o livro Clean Code, que é um livro que eu gosto mais ou menos, às vezes é bom, às vezes não é. Eu digo, metade das coisas faz sentido, metade não faz muito sentido. O livro do Clean Code inteiro pode ser resumido em faça boas abstrações. É por isso que é tão importante que o programador saiba abstrair bem. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho, né? Enfim. Simplificar algo mais complicado do que o que realmente está acontecendo. Quando você faz uma função para fazer, sei lá, sequência de Fibonacci, pouco interessa como que a função faz essa sequência. Na verdade interessa, se ela estiver fazendo em O de n fatorial, vai ser bem ruim, eu não vou gostar da sua função. Interessa um pouco a performance da função, sim, mas enfim, o que interessa de fato é o resultado e a performance, né? Não interessa como a gente chegou nesse resultado e nessa performance. Como se vê, muita programação de computador consiste em construir abstrações, é o que eu tava falando. O que é uma biblioteca de strings? É uma maneira de fingir que os computadores podem manipular strings tão facilmente quanto podem manipular número. A própria string é uma abstração, né? Não existe string. Existe char, existe uma sequência de char, existe um array de char. Não existe string. String é uma abstração. Você vai codar em C. C também é uma abstração, né? Mas você vai codar em C, você não tem string. Eu acho. Me ensinaram isso na faculdade, tá, gente? Não mexo com C, não sei. Mas você não tem string. Você tem que fazer tudo com char. O que é um sistema de arquivos?
bits é uma maneira de fingir que o disco rígido não é um monte de pratos magnéticos giratórios que podem armazenar bits em certos locais, mas sim um sistema hierárquico de pastas dentro de pastas contendo arquivos que, por sua vez, consistem em uma ou mais strings de bytes. Só que é muito louco, né? Você pensar que o seu disco rígido é só um monte de 0 e 1, não existe pasta dentro de pasta. O SSD não tem uma pasta, aí dentro dessa pasta tem outra pasta, aí dentro dessa outra pasta tem uma foto. Não, é tudo 0 ou 1 de cima a baixo, e esses zeros e 1 de cima a baixo vão dizer pro computador onde achar as coisas. Isso é muito doido. E a gente só consegue trabalhar porque alguém antigamente foi muito bom na abstração, fez uma abstração tão boa que hoje a gente consegue usar e lidar com arquivos, ao invés de lidar com 0 e 1. Então você deve a sua carreira às pessoas que lá atrás fizeram o 0 e 1 virar pastas, pra gente não ter que lidar com 0 e 1. Enfim, voltando ao TCP, pra simplificar eu contei uma pequena mentira. Alguns de vocês já devem estar com raiva porque a mentira tá deixando vocês loucos. Cara, eu não tô, tá? Eu estudei TCP na faculdade e eu não ligo o suficiente pra ter renovado esse conhecimento. Tô renovando agora. Eu disse que o TCP garante que a sua mensagem chegará. Na verdade, não chega. Se a sua cobra de estimação roer o cabo de rede que leva o computador e nenhum pacote consegue passar, o TCP não pode fazer nada a respeito, a sua mensagem não chega. De fato, né? Mas aí ninguém pode garantir nada. Se você for rude com os administradores, com os sysadmins da empresa, eles podem te punir conectando um hub sobrecarregado e apenas alguns seus pacotes de IP passarão e o TCP funcionará, mas tudo será muito lento. Uma vez, isso não tem nada a ver com o vídeo, tá? Mas uma vez eu tava na casa de praia de um amigo meu, aí eu entrei ali nas configurações do modem, 192.168.1.0 ou 0.1, algo assim. Aí eu entrei com a senha que era admin, e aí eu coloquei a prioridade dos dispositivos de todos os outros amigos na mínima possível. Eu coloquei a minha, do meu celular, na máxima e a do PlayStation na máxima também. Então eu e o PlayStation a gente tinha uma velocidade incrível de internet e todo o resto um lixo. Enfim, faça o que você quiser com essa informação. Isso é o que eu chamo de leak abstraction. O TCP tenta fornecer uma abstração completa em uma rede subjacente não confiável, mas às vezes a rede vaza da abstração e você sente as coisas da qual a abstração não consegue protegê-lo. É apenas um exemplo que eu chamei de Law of Leaky Abstraction. Todas as abstrações não triviais até certo ponto são permeáveis. Elas vazam, né? As abstrações, elas não são perfeitas. No exemplo do nosso código de Fibonacci, vamos abrir o ChatGPT um negocinho. Vamos pedir pra ele escrever uma função que retorna a sequência de Fibonacci dado um número n. Tá aqui o ChatGPT fazendo a função, né? A função tá aqui. Vamos pegar um arquivo qualquer que eu já tinha aqui chamado ones, vamos dar essa função e vamos aqui, ó. Print Fibonacci from -2. Vamos ver o que acontece. Python ones.py roda 0, 1. Tá errado. Eu dei -2, era pra a sequência de Fibonacci começar no -2 e tá errado. Ele me deu todos os itens até o 2. Na verdade, eu nem preciso desse -2. Se eu pedir o primeiro elemento da sequência de Fibonacci, que é isso que eu tô pedindo nisso daqui, olha, ele me deu 1. Ele me deu um certo. Doido. Eu pedi 0. Ele me dá 0? Não, ele dá 0 e 1. Enfim, a abstração do ChatGPT da sequência de Fibonacci não foi perfeita. Seria isso uma leak abstraction? Não sei. Só achei interessante trazer isso aqui. Abstrações falham, principalmente se elas forem feitas pelo ChatGPT. Às vezes um pouco, às vezes muito. Há vazamento, as coisas erradas, acontecem em todo lugar quando você tem abstrações. Aqui estão alguns exemplos. Algo tão simples quanto iterar sobre uma matriz bidimensional pode ter um desempenho radicalmente diferente se você fizer isso horizontalmente ao invés de verticalmente. Dependendo do grão da madeira, isso aqui não é uma tradução boa. Isso aqui seria grain, né? É enfim, aquelas linhazinhas que você vê na madeira. Uma geração pode resultar em muito mais falhas de página. Isso é segfault, tá? Em inglês? Grain of the wood. Não, page fault. Não é segfault. Do que outra geração. As falhas de página são lentas, até mesmo programadores de assembly devem ter permissão para fingir que tem um grande espaço de endereço plano. Mas memória virtual significa que é realmente apenas uma abstração, que vaza quando a falha de página em certas buscas de memória leva um... O que é bacana disso aqui, né? A gente imagina um espaço de memória sendo assim. Tem aqui, cada quadradinho que eu tô desenhando aqui, a gente vai imaginar que é, sei lá, 8 bytes, 6 bytes, tanto faz. E aí, quando eu inicializar um array, né, a gente gostaria de imaginar que na memória o array tá fisicamente, que assim, ó, eu inicializei um array com 4 elementos, eu inicializei um array que tá fisicamente aqui. Quando eu gravo um vídeo, eu explico assim. Essa explicação é uma abstração. A memória, ela não necessariamente tá assim,
as memórias de computadores hoje em dia, elas são tão complexas que até inicializar um array não é assim. Não é tão simples quanto parece, é muito mais complexo que isso. Graças ao fato de a gente usar uma abstração, a gente pode ignorar isso, mas o que ele está falando aqui é basicamente isso. Iterar uma matriz bidimensional pode ter um desempenho tão diferente porque as coisas não estão como a gente imagina que elas estejam. Se eu imaginar que eu inicializei uma matriz, sei lá, assim na minha memória, pode ser que na minha cabeça tá assim, que no meu código presuma que ela tá assim, só que na memória física mesmo do computador ela não tá assim. Até porque, sei lá, você pode ter um computador que tem 2, 3, 4 HDs e um HD externo, sabe? Você pode ter algumas coisas que chegam na memória do processador, algumas coisas que estão em cache, ou L1, L2, sei lá como... Gente, faz tempo que eu não estudo isso, perdão, mas enfim. Você entendeu? Abstrações all the way down. Você vai chegar lá no átomo, o átomo também é uma abstração. Talvez, não sei. A linguagem SQL tem como objetivo abstrair as etapas processuais necessárias para consultar o banco de dados. Sim. SQL por debaixo dos panos é uma loucura. Permitindo que você defina apenas o que você deseja e deixe o banco de dados descobrir as etapas processuais para consultá-lo. Mas em alguns casos, certas consultas de SQL são milhares de vezes mais lentas do que outras consultas logicamente equivalentes. O exemplo famoso disso é que alguns servidores são dramaticamente mais rápidos se você especificar onde A igual a B, B igual a C e A igual a C, do que você especificar apenas A igual a B e B igual a C. Mas isso aqui é um skill issue da linguagem, né? Isso aqui é uma lei zero da termodinâmica. Pô, se a temperatura de A é a mesma que a B e a temperatura da B é a mesma que C, logo a temperatura de A é a mesma que a temperatura de C. Isso aí é a lei zero da termodinâmica, o computador deveria saber muito bem disso. Mesmo que o conjunto de resultados seja o mesmo, você não deve se importar com o procedimento, apenas com a especificação. Mas às vezes a abstração vaza e causa um desempenho horrível. Você tem que abrir um analisador de plano de consulta para estudar o porquê, o que ele fez de errado e descobrir como fazer sua consulta rodar mais rápido. Cara, isso aqui é muito real em ORM. Se você já fez uma consulta que é muito rápida no SQL e muito lenta na ORM, abre ali o Analyze, no Django tem, nas outras ORMs também tem como analisar qual consulta de SQL de fato foi executada. E tem muita consulta, tá, em alguns lugares que eu já trabalhei, que a gente fazia em raw SQL mesmo, porque a ORM simplesmente não conseguia fazer conforme a especificação que a gente dava. Era, de fato, uma leak abstraction. Enfim, aqui ele vai dar outros exemplos, né? Acho que a gente pode pular isso. Biblioteca de rede de NFS e SMB, algumas classes de strings de C++ devem permitir que você finja que as strings são dados de primeira classe. É o que eu falei, string é uma abstração. Eles tentam abstrair o fato de que strings são difíceis e permitem que você aja como se fossem tão fáceis quanto inteiros. Aí que tá. Quantos bits tem um int? Depende, né? Você pode ter um de 16, um de 32, um de 64, um de 128, mas você sabe quantos bits tem um int. Quantos bits tem uma string? Bits, bytes, megabytes, gigabytes? Não sei, é só uma abstração. Pode ter o quanto você quiser. Enfim, outro exemplo aqui de direção de carro. Vamos voltar pro texto, né? Uma razão pela qual a lei das leak abstractions é problemática é que ela significa que as abstrações não simplificam realmente tanto a nossa vida quanto deveriam simplificar. Galera que fala pra gente usar um query builder e não usar uma ORM, é disso que eles estão falando, tá? Geralmente o pessoal que é contra a ORM não é contra a ORM porque eles são contra abstrações. Eles são contra a ORM porque, primeiro que muito a ORM abstrai pra algo mais complexo do que SQL. Segundo que, às vezes, a abstração vaza e você tem que, de fato, saber SQL. Então, ao invés de só aprender SQL, você tem que aprender SQL e a ORM. Mesmo assim, eu acho a ORM uma boa ideia, mas é tema pra outro vídeo. Quando eu tô treinando alguém pra ser um programador de C++, seria bom se eu nunca tivesse que ensiná-los sobre chars e aritmética de ponteiros. Seria bom se eu pudesse ir direto pra strings e STL. Isso é tudo em Python, cara. Precisa de C++. Mas um dia eles escreverão um código full bar e as coisas realmente bizarras acontecerão. Então eu terei que parar de ensinar tudo sobre chars de qualquer maneira. Em Python você nunca precisa porque Python é o melhor framework de C. Um dia eles vão tentar chamar uma API do Windows que tá documentada como tendo um argumento. Isso aqui eu não entendo, gente. Foi mal. Isso aqui é muito coisa de quem faz C++. Ao ensinar alguém sobre programação com? Como que isso aqui tem em inglês? Com programming. Eu não sei o que é com. Seria legal se eu pudesse ensiná-los a usar os assistentes do Visual Studio e todos os recursos de geração de código. Mas se algo der errado, eles não terão a menor ideia do que aconteceu ou como se depurar e se recuperar disso. Essa é a questão do no-code, né? No-code e low-code. No-code e low-code funcionam muito bem até que eles não funcionam. Até que você esbarra numa barreira intransponível e aí você vê que você tem que aprender de fato a escrever código de verdade. É por isso que, eu acho, né? Por isso que a gente não tem uma adoção muito grande de no-code e low-code. Porque vai chegar algum problema que você vai ter que programar de verdade. Tipo, você nunca vai conseguir. Tá, nunca é grande, mas enfim. Atualmente você não consegue criar um Spotify com low-code. Você tentar fazer um Spotify
com low code, em algum momento você vai esbarrar em um problema tão grande, mas tão grande, que você vai ter que reescrever absolutamente tudo em Java. Tudo em algum momento vai virar Java. Então, a gente já devia aprender Java de início, né? Porque, de novo, você vai escrever o seu código Python até ele chegar em um tamanho tão grande que em algum momento vai ter que reescrever em Java. É brincadeira, né? Você não devia reescrever nada em Java, porque... Mentira, Java é bom, gente. Não tem que ter preconceito contra Java. Ao ensinar alguém sobre ASP.NET, seria legal se eu pudesse apenas ensiná-los que eles podem clicar 2 vezes em coisas, então escrever o código que roda no servidor quando o usuário clica nelas de fato. O ASP.NET abstrai a diferença entre escrever o código HTML para manipular, hiperlink, não sei o que, código para manipular um botão. O problema é que os designers do ASP.NET precisavam esconder o fato de HTML não há como enviar um formulário de um hiperlink. Isso aqui tá muito ASP.NET, né? Mas enfim, vocês pegaram a ideia geral disso, né? Ia ser legal se você conseguisse, por exemplo, você tá lá no Next.js, claro, no Next você consegue ter o front-end e o back-end muito próximos, mas ia ser legal se você conseguisse, tipo, clicar em algo no seu live view do browser e isso aí se traduzir direto em código. O problema é que a abstração não é perfeita. A lei das leaky abstractions significa que sempre que alguém surge com uma nova ferramenta de geração de código inteligente que supostamente nos tornará muito eficientes, cara, isso aqui envelheceu muito bem. Tô olhando pra ti, ChatGPT. Oi. Você ouve muitas pessoas dizendo, aprenda a fazer manualmente primeiro, depois use uma ferramenta inteligente para economizar tempo. Ferramentas de geração de código que fingem abstrair algo, como todas as abstrações, vazam. A única maneira de lidar com vazamentos, com competência, é aprender sobre como as abstrações funcionam e sobre o que elas estão abstraindo. E é por isso que você aprende SQL antes de mexer com uma ORM. É por isso que você aprende ciência da computação. É por isso que você aprende ciência da computação. Se você só aprender a abstração e não souber o que está acontecendo... Cara, esse é o motivo, é a razão de existência desse canal inteiro, é entender como que as coisas funcionam. Porque senão eu só faria um curso de Python, Django, de Node, e seria isso. E todo mundo seria um programador exímio. Só que não é assim que acontece, né? O que vai diferenciar alguém que fez um cursinho de Node, um bom curso de Node, de alguém com bastante experiência, é a capacidade de entender o que está acontecendo, o que está sendo abstraído, né? Por isso que esse texto é um clássico, né? Tão bom. E tudo isso significa que, paradoxalmente, mesmo tendo ferramentas de programação cada vez mais alto nível, ChatGPT, com abstrações cada vez melhores, tornar-se um programador proficiente está ficando cada vez mais difícil. Eu discordo um pouco, tá? Eu não acho que tá cada vez mais difícil, não. Eu acho que tá mais fácil, mas, enfim, tema pra outro vídeo também. Eu acho que tá mais fácil ser um programador. Cara, imagina que você tá em 1998. Como que você sobe um site reativo pra internet? Cara, você primeiro tem que inventar o React, sabe? Eu acho que a gente faz coisas mais complexas e a gente exige que a gente faça coisas mais complexas, mas tornar-se um programador que consegue fazer algo minimamente legal e colocar em produção, na minha visão, pessoal, tá mais fácil. Só que a barra do que é algo minimamente legal subiu muito. Durante meu primeiro estágio na Microsoft, escrevi bibliotecas de string para rodar em Macintosh. Uma tarefa típica, escrever uma versão de string cat, não sei o que é, que retorna o ponteiro para o fim da nova string. Só que tipo cat, o comando cat mesmo. Algumas linhas de código C, tudo que eu fiz foi direto do KIR, um livro fino de programação em C. Então, mas é o que eu falei, né? O que ele tá falando? Uma biblioteca de strings para rodar em Macintosh. Você percebe o tamanho do problema que ele quer fazer, né? O que a gente tá fazendo hoje em dia? Uma interface reativa que funciona em mobile, tablet, desktop, que você pode fazer resizing, clona a interface da Netflix. São problemas de magnitudes totalmente diferentes. Hoje, para trabalhar no CityDesk, eu preciso saber Visual Basic, COM.tl, enfim, um montão de coisa, DOM, HTML, sim, você precisa saber de tudo isso. Seu trabalho exige uma carga cognitiva muito maior, isso eu concordo. Exige que você faça um certo malabarismo com ferramentas, com um número cada vez maior de ferramentas, mas isso se deve ao fato de que a gente faz coisas mais complexas. Se você, de novo, quiser fazer uma biblioteca de strings para rodar em Macintosh, isso é fácil. Isso tá bem fácil hoje em dia. É só fazer. Tipo, é só sentar, aprender e fazer. Você pode... Você vê, ele leu num livro, né, cara? Ninguém mais lê. Livros nem existem mais hoje em dia. Você faz tudo na internet. Hoje em dia, para escrever uma biblioteca, você nem ia, você ia pedir pro ChatGPT fazer essa biblioteca. E ele ia fazer tudo errado e você nem ia saber que tá errado. Você não aprendeu as abstrações de baixo. 10 anos atrás, poderíamos ter imaginado que os novos paradigmas de programação tornariam a programação mais fácil do que agora. Nota, esse artigo
é de 2002, tá? 10 anos atrás ele tá falando de 92, não tá falando de 10 anos atrás, são 32 anos atrás. 32 não, é 32 mesmo, fiz a conta certa. De fato, as abstrações que criamos ao longo dos anos permitem lidar com novas ordens de complexidade no desenvolvimento de software. Caraca, eu fui vingado, ele falou exatamente o que eu tava falando, com as quais não tínhamos que lidar há 10 ou 15 anos, como programação GUI, né, Graphical User Interface, programação de rede. Enquanto essas ótimas ferramentas, como linguagens modernas baseadas em formulários é engraçado como, tipo, esse artigo já envelheceu tanto que, cara, essa frase, linguagens modernas baseadas em formulários orientados a objetos, é engraçado, né? Enfim, gente, é um artigo antigo. Nos permitem fazer muito trabalho incrivelmente rápido. De repente, um dia precisamos descobrir um problema que a abstração vazou e isso leva 2 semanas. True, verdade. E quando você precisa contratar um programador para fazer principalmente programação VB, não é bom o suficiente contratar um programador VB, porque eles ficarão completamente presos no tar. Isso que tá tar em inglês também? Sim. Google tar se traduz como piche de petróleo, sabe? Toda vez que uma abstração vazar, o programador vai ficar completamente preso. A Law of Leaky Abstraction está nos arrastando pra baixo. Cara, esse artigo é incrível. Pá, o melhor que a gente leu aqui no canal. E é engraçado como as coisas se repetem, né? Tipo assim, tirando alguns detalhes aqui, né? Que, lógico, você tá falando aqui de Visual Basic, com ATL, C++, linguagens modernas, formulário OO. Isso aqui transparece pra gente que é um artigo muito antigo, mas todo o resto é extremamente atual e é o que dizem todo ano. Todo ano, toda semana eu leio no Twitter alguém tendo a opinião de que hoje em dia tá muito mais complexo escrever software do que era antigamente. E desde 2002, faz 32 anos que isso é um tema recorrente na nossa área. 32 anos reclamando que hoje tá muito complexo desenvolver software. Eu sou Augusto Galego, eu falo bastante sobre software, se você se interessa por isso, dá um like, dá um subscribe pra você ver os próximos vídeos do canal. Como esse vídeo não tem patrocínio, eu tô recomendando o livro Entendendo Algoritmos, que vai te ajudar a ser um dev melhor no quesito de LeetCode, estruturas de dados e algoritmos.